Oi, eu sou o Wendel. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje eu vou responder várias perguntas que chegaram para mim. Primeira pergunta, o Leone perguntou se existe alguma norma de pronúncia para brasileirar os nomes ou não. A princípio, nem sim, nem não. Depende muito do diretor, né? Tem diretor que prefere que os nomes fiquem mais abrasileirados, né? Tipo, sei lá, em vez de Ronald, falar Ronald. Eu, por exemplo, eu gosto que os nomes sejam ditos exatamente como são ditos no original. Mas tem nome que não dá, tem nome que a gente tem que abrasileirar. Então, por exemplo, Michele, se a gente falar com a pronúncia americana, inglesa, vira Michelle, né? E Michel pra gente é um nome masculino. Então é um exemplo de nome que eu tenho que abrasileirar, né? Então tem que virar Michele, né? E eventualmente tem um nome ou outro que em português fica estranho, ou quer dizer outra coisa, ou que é um nome masculino. E muitas vezes também acontece pra gente na dublagem que o cliente determina como é que vai ser aquele nome ou como é que vai ser falado, né? Então às vezes a equipe de marketing ou a galera que cuida diretamente do cinema, eventualmente eles fazem determinações de como os nomes devem ser falados. O Weber perguntou uma coisa que muita gente pergunta: por que determinados filmes são redublados ou tem 2, 3 dublagens diferentes? São vários os motivos. Um dos motivos é o seguinte: às vezes é uma questão de direitos de distribuição. Então, de repente, alguém que mandou dublar o filme, ele só tem direito de distribuir aquele filme no cinema, por exemplo. Então, ele não consegue vender aquela dublagem para TV fechada, on demand, esse tipo de coisa. Então, às vezes, é dublado de novo, né? E aí, às vezes, é dublado em outro estúdio ou muito tempo depois, então, eventualmente, há a troca de vozes. Outro motivo de redublagem é quando é um filme mais antigo, que o som, a mixagem já não tem a mesma qualidade que existe hoje em dia. Outra pergunta que eu ouço bastante, chegou para mim através do Mundo Louco das Quebradas, foi o seguinte: se tem algum personagem que eu não gostei de dublar ou que eu fiz de má vontade. Não, né? Graças a Deus eu me divirto muito dublando, então eu sempre curti assim, o que eu estava fazendo. Ou às vezes é um filme ruim, um ator ruim, é um pouco desestimulante, mas é o trabalho, então você tenta fazer o melhor possível. Às vezes até vira um desafio de você tentar melhorar um pouco o que o ator que está na tela fez. Mas uma coisa que acontecia comigo que é engraçada, eu dublava o Ryoga, né, do Ranma-meio, e normalmente eu dublava de manhã. E ele era um personagem que gritava muito, era sempre num tom de voz muito lá em cima. Então normalmente quando eu chegava no estúdio de manhãzinha, eu já falava: ah, meu Deus, não acredito que é esse cara. Porque ele falava muito, era quase sempre gritado ou jogando a voz, né, na cabeça, como a gente fala, né, que é deixando a voz mais alta, assim, num tom um pouco mais jovem. E era em japonês, né? Dublar em japonês é muito difícil, porque na maioria das vezes, o inglês e outras línguas, o som é encaixadinho na boca do desenho, mas no japonês não é. Então muitas vezes a voz está em silêncio e a boca está batendo, ou a boca já fechou e a voz continua. Então a gente não pode seguir o som. Então é muito difícil você ler aqui, olhar lá e o som tá fora. O Eduardo Totola perguntou, por exemplo, se tem algum registro, alguma coisa que faça com que a gente escalhe os atores, né, para dublar determinado ator ou personagem. A escalação dos atores, né, ou seja, a escolha de vozes, de quem vai dublar cada personagem, isso é feito de várias formas, né? Então, por exemplo, tem um site, né, que tem lá os nomes dos dubladores, que atores eles dublaram, que personagens, ou o contrário, o tal ator foi dublado por quem, em que filme, né? Então, às vezes você tem lá 2, 3 opções e você escolhe aquela que particularmente te agrada mais ou que você acha que vai combinar melhor naquele filme, naquele personagem que está sendo feito pelo ator, né? Então, se é uma comédia, às vezes você acha que fulano faz melhor, e aí se você tem um drama, você pode escolher outro ator que também já dublou aquele cara.
Às vezes o cliente determina, eu quero tal voz para tal ator. E também é muito subjetivo isso, né? Você achar que uma voz é melhor do que a outra, ou que combina mais, né? Então um acha uma coisa, outro acha outra. Então muitas vezes fica na particularidade do estúdio ou do diretor, na sua preferência com relação a vozes e atores. A gente tenta seguir aqueles mais famosos, mas aí tem um problema às vezes de horário, de datas, de viagens, de cidades diferentes. Então isso é uma coisa que impede um pouco que seja mantida a mesma voz para sempre, né? Uma pergunta feita pelo Lúcio: se existe algum estúdio de dublagem que não existe mais e que eu admirava muito, né? Então tem sim. Por exemplo, a Alamo, né? Versão brasileira Alamo. Eu adorava a Alamo, eu trabalhei lá a partir dos meus 7, 8 anos de idade. Eu fui diretor de dublagem da Alamo, eu fui coordenador artístico da Alamo, e a Alamo era uma grande referência nacional, não só de profissionalismo, mas também de qualidade artística. Então é isso, galera, por hoje é só, foram algumas perguntas, mas o Thiago Calvetti criou a hashtag Wendel Responde. Então manda sua pergunta pela hashtag Wendel Responde através do Twitter, do canal, da fanpage no Facebook, enfim, onde vocês acharem devido e adequado. Tem gente que me pergunta até pelo meu Instagram, e bota lá, hashtag Wendel Responde, que assim que for possível a gente junta mais perguntas e eu respondo para vocês, tá legal? Até a próxima, assinem o canal. E não, eu ainda não sei nada sobre Dragon Ball Super.